Bom dia, pessoal, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo essa videoaula. Iremos começar a falar sobre polinômios, certo? Mas antes da gente começar sobre polinômios, a gente precisa relembrar os monômios, que é um assunto que é visto lá no ensino fundamental. E o que é um monômio? Monômio nada mais é do que uma junção de uma letra ou um número, ou às vezes temos um termo independente, que a gente também vai ver aqui. O que é um termo independente, o que é um monômio, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um 5x, isso aqui é um monômio, 5x é um monômio. Se eu tenho 5x mais 1, isso é um binômio. Se eu tenho 5x ao quadrado menos 2x mais 3, isso é um trinômio. Por quê? A quantidade de termos que tem. Então, isso vai depender da quantidade de termos. Essa quantidade de termos vai dar o nome a esse polinômio, certo? Para a gente entender melhor aqui, a gente vai observar nos polinômios o que é uma variável, o que é um coeficiente, o que é um termo independente, como eu havia falado, e o grau desse polinômio, certo? Tudo isso vai ser importante para a gente seguir com o assunto. Então vamos lá. O polinômio que tem escrito aqui, P de x, o que é P de x? Nada é mais do que polinômio em relação a x, certo? Eu tenho x à quarta menos 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 2x menos 3, certo? Então isso aí é um polinômio, ó. Eu tenho um termo, 2, 3, 4, 5. 5 termos. E o que é a variável referente a esse polinômio? A variável é a letra que está escrita a ele. A letra que está sendo escrita aqui é x. Então essa variável é x. O que é um coeficiente? O coeficiente, pessoal, é o número que acompanha essa letra ou não, certo? Que a gente vai ver na questão do termo independente. Então, qual é o número que vai acompanhar esse termo daqui? X à quarta. X à quarta, eu tenho um número, lembra que esse número ele é antes, certo? Ele está antes. Então, eu tenho um número aqui que representa esse x à quarta. Então, o coeficiente é o número que acompanha cada um desse aqui, certo? É a parte numérica. Então, x à quarta, o que é que eu tenho aqui? Lembrando, quando eu não tenho nada, eu tenho o número 1. Então, esse é o coeficiente referente a x à quarta. Eu tenho 1x à quarta. X ao cubo, o que é que eu tenho acompanhando x ao cubo em relação à parte numérica? Eu tenho menos 2, não esquecendo da parte negativa. X ao quadrado, o que é que eu tenho acompanhando aqui? Lembra a parte negativa, e aqui, como eu não tenho número nenhum, está oculto o número 1. E o termo x, que aqui é x elevado a 1, certo? Ó, segue uma ordem, 4, 3, 2, 1, e aqui vai ser 0, certo? O que é que está acompanhando? Quem é o meu coeficiente referente a x? É o número 2. Lembrando, quando o número for positivo, eu não preciso colocar o sinal de positivo, certo? O que vai determinar é quando ele for negativo. Quando ele for negativo, eu coloco somente para diferenciar um do outro. E por último, a gente tem o quê? O termo independente. O termo independente já está dizendo o que é. O que é um termo independente? Ele não depende de ninguém, ou seja, ele não está dependendo da minha variável. E quem é a variável? X. O que é que não está dependendo de x? É o meu número menos 3. Continuando, a gente vai ter o grau do polinômio. Todo polinômio, ele é elevado a alguma coisa, a uma potência. E que potências são essas? São essas potências aqui, ó, 4, 3, 2, 1 e 0, certo? O grau de um polinômio é determinado referente à maior potência. Quem é a maior potência daqui? A maior potência é 4, ou seja, o grau referente a esse polinômio é 4. Simples assim, certo? Continuando aqui no segundo exemplo, coloquei um outro exemplo ali, o exemplo B. Eu tenho um polinômio referente a A, certo? Polinômio de A. Por que A? Porque a minha variável, que a gente vai ver aqui, ó, A elevado a quinta menos 2A ao quadrado mais 15.
Quem é a variável? A variável é a minha letra, o que está escrita nesse polinômio. Então, minha variável é A. Coeficientes referentes a esse polinômio. A primeira parte que eu tenho, o primeiro monômio é A elevado à quinta. A elevado à quinta. O que é que está acompanhando aqui? Lembrando, simples, né? 1. A elevado à quarta. Aí você vai dizer, ô professor, mas não tem A elevado à quarta lá não. Isso quer dizer o quê? Se ele não está aparecendo, quer dizer que meu A elevado à quarta é zero, porque ele não está existindo na escrita do polinômio. A elevado à terceira. Aí eu observo aqui novamente. Cadê o A elevado à terceira? Também eu não tenho. Então, novamente, essa parte é zero, porque não está existindo. A elevado ao quadrado, tenho aqui. O que é que está acompanhando? Quem é o meu coeficiente? Menos 2, não esquecendo da parte negativa. Quem é que está acompanhando o meu A? Aí eu observo novamente, não tenho, então isso é zero. Então, esses são os coeficientes referentes ao polinômio em relação a A, certo? E, colocando aqui também, quem é o termo independente? O termo independente, lembrando a vocês, é aquele termo que não está dependendo da minha variável. Nesse caso, é 15. E por último, qual é o grau desse polinômio? O que é o grau? Quando eu falei aqui anteriormente, o grau refere-se à maior potência desse polinômio. Quem é a maior potência? A potência é 5. Então, o grau desse polinômio é 5. Simples assim. Para encerrar, que era para eu ter começado dessa forma, eu tenho uma forma geral de qualquer polinômio. E o que é a forma geral de qualquer polinômio? É como qualquer polinômio ele deve ser escrito. Aí, por que eu não coloquei isso antes? Porque muita gente vai complicar a cabeça. Eu tenho aqui, ó, polinômio em relação a x é an x elevado a n mais an menos 1 x elevado a n menos 1 mais, e aqui eu tenho um infinito, porque qualquer polinômio ele pode ser infinito. Professor, mas eu não estou entendendo nada não. Ó pessoal, é só você fazer uma comparação. O que é o x? É a minha variável, certo? O que é esse n? Esse n, ele é referente à minha potência, beleza? Eu tenho aqui a minha potência. E o que é esse A? Esse A é o meu coeficiente, é o valor que está acompanhando a minha variável. Só que aqui eu tenho AN. Por que AN? Porque é o meu coeficiente referente ao meu grau. E continuando aqui, eu tenho N menos 1. Por que aqui está mudando? Aqui é N e aqui é N menos 1. Se você observar em um polinômio, olha o que é que está acontecendo. Expoente 4. O que é que está acontecendo depois? Expoente 3. Então, está diminuindo 1, por isso aqui eu tenho N menos 1. Então, se aqui for 4, o próximo será 3, o próximo será 2, o próximo será 1. É isso que está acontecendo referente a esse polinômio. Beleza? Isso é a primeira parte que a gente viu sobre polinômios.